Meus amados irmãos, a paz do Senhor, mais um vídeo para esse canal. Quero pedir que, se possível, você se inscreva no canal, compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam ter acesso à palavra de Deus. No vídeo de hoje, meus queridos, eu quero falar um pouco a respeito da importância da oração na vida cristã. A oração que deve ser, irmãos, um hábito em nossas vidas, deve fazer parte da nossa vida devocional diária. Muitos benefícios vêm sobre aqueles que têm o hábito de orar, que têm esta vida de oração. E muitas vezes as pessoas, por negligenciarem a oração em suas vidas, enfrentam muitos problemas. Você vai ver que Neemias recebe a visita de um de seus irmãos. O texto bíblico vai dizer que Neemias pergunta a Hanani como é que encontra-se Jerusalém, a sua cidade, o seu povo. E o diagnóstico dado a Neemias é que a cidade estava destruída, os muros estavam derrubados, o povo estava sem esperança, vivendo na miséria. Ali Neemias podia simplesmente deixar passar. Não, eu não vou me meter na situação. Mas Neemias resolve, como um intercessor que era, como alguém que tinha o hábito de orar frequentemente, apresentar a situação a Deus. Porque o quadro, irmãos, o diagnóstico, ele era desesperador. Contra todas as expectativas, Neemias resolve apresentar o caso a Deus. Porque muitos, talvez olhando para aquele diagnóstico, para aquela situação, olhassem para Neemias e dissessem: não existe nada que você possa fazer, não tem condições dessa situação ser mudada. Mas quando você tem o hábito de orar, quando você tem o hábito de confiar no seu Deus, você acredita no impossível, você crê no Deus que faz milagres, você crê no Deus que resolve qualquer situação. Basta tão somente você confiar nele, você acreditar em suas promessas, você acreditar que o seu Deus é poderoso. E Neemias, ele começa, irmãos, orando ao Senhor. E a oração de Neemias é uma oração humilde. Neemias começa adorando a Deus, reconhecendo o quanto Deus é maravilhoso para aquele povo. Mas devido às desobediências do povo, devido aos pecados do povo, devido a que aquele povo não quis se aproximar de Deus, eles estavam numa situação de extrema miséria. Mas Neemias confiava nas promessas de Deus. Neemias acreditava que este Deus jamais iria virar as costas para o seu povo. E contra todas as expectativas, contra todos que estavam ali pensando que não iria dar certo, Neemias passa aproximadamente 4 meses jejuando, orando, apresentando aquela causa a Deus, suplicando ao Senhor em favor dos seus irmãos. O quanto é maravilhoso quando você se dispõe a apresentar os seus irmãos a Deus em oração, a causa do seu irmão, a vida do seu irmão, as necessidades de cada um de nós. Muitas vezes isso é maravilhoso aos olhos de Deus. E esta atitude, irmãos, de oração, essa atitude de apresentarmos a Deus a necessidade do nosso irmão, deve fazer parte da nossa vida. Neemias, ele resolve levar a carga daquele povo. A dificuldade daquele povo é a dificuldade de Neemias. As tristezas daquele povo é a tristeza de Neemias. E Neemias, apesar de viver uma vida confortável, apesar de viver uma vida muito confortável na Babilônia, ele não abre mão da oração. Ele com certeza era um homem muito ocupado, mas isso não dava a ele o direito de negligenciar uma vida de oração. Não era desculpa para Neemias as suas ocupações para ele deixar de orar, para ele deixar de ter uma vida de intimidade com Deus. Da mesma forma, nós vivemos hoje uma vida muito corrida, de muitas atividades, mas nós não devemos de maneira nenhuma abrir mão de uma vida de oração, de uma vida de intimidade com Deus. Nós não devemos de maneira nenhuma negligenciar este ministério tão maravilhoso que é o ministério
de oração. E muitos, por negligenciar este ministério, muitas vezes têm enfrentado fracassos na sua vida. E você vai ver, irmãos, que Neemias ele teve coragem, ele teve posição, ele marcou o território. Ele disse: eu creio no Deus que faz milagres, eu creio no Deus do impossível. Eu vou apresentar esta situação a Deus, porque Ele pode resolver o meu problema. Ele pode resolver o problema daquele povo, que agora também é meu. E você vai ver, irmãos, que Neemias persevera em suas orações. Neemias ele ora por aproximadamente 4 meses, uma vida de jejum, uma vida de oração. Ali ele mostra submissão, ali ele mostra seriedade, ali ele mostra humildade. Ele reconhece que ele não pode fazer, ele reconhece que as forças dele não têm condições de resolver aquele problema, mas ele acredita em um Deus que pode fazer. Ele acredita e serve a um Deus que tem todo o poder no céu e na terra. E é confiando nisto que Neemias ora, é confiando nisso que Neemias apresenta a causa diante do Senhor. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo, qual é a situação que você está apresentando a Deus. Eu não sei quais os problemas que você tem enfrentado, mas eu creio, assim como você, que o Deus ao qual nós servimos, Ele é poderoso e vai resolver os nossos problemas, as nossas petições, de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu grande poder, de acordo com o seu grande amor e a sua santa misericórdia. E você vai ver, irmãos, que ao reconhecer as suas limitações e confiando nas promessas de Deus, Neemias chega naquela situação. Isso é um segredo muito grande, irmãos. Nós, quando estamos orando, é porque nós reconhecemos que somos limitados. É porque nós reconhecemos que nós não temos forças. Mas não é somente isso. Nós chegamos diante de Deus adorando a Ele, pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Não simplesmente em busca de bênçãos, em busca de receber. Não, mas nós chegamos prioritariamente diante de Deus, adorando a Ele, reconhecendo que Ele é bom, que Ele é Salvador, que Ele é grande, que Ele é santo. E mediante todos esses atributos, nós pedimos ao Senhor que Ele chegue com providência na vida dos nossos irmãos. E você vai ver que Neemias reconhece as suas limitações. Ele confia nas promessas de Deus. Ele sabia que Deus jamais iria virar as costas para o seu povo. Apesar das desobediências daquele povo, apesar dos erros constantes daquele povo, Deus jamais iria renunciar ao pacto feito com aquele povo. Deus jamais iria abandonar o seu amor, as suas misericórdias na vida daquele povo. E é confiando nisso que Neemias dobra os seus joelhos. É confiando nisso que Neemias passa 4 meses orando, apresentando a Deus a vida dos seus irmãos, as necessidades daquela cidade. Ele apresenta a Deus aquele projeto para que Deus possa tomar a frente. Isso é importante demais. Quando nós colocamos os nossos projetos prioritariamente nas mãos de Deus, confiando que Ele é poderoso e Ele vai nos dar, no momento certo, a resposta. Então, irmãos, você vai ver que quando nós valorizamos esta vida de oração, quando nós temos o hábito realmente de orar, e esta oração é perseverante, esta oração ela é cotidiana, ela é um hábito. Diariamente nós oramos ao Senhor, diariamente nós apresentamos as nossas petições a Deus, diariamente nós adoramos a este Deus que tudo fez por nós. E fazendo isso, nós acreditamos sempre que estamos próximos de Deus. E Neemias levanta aquele clamor. Neemias ora por um período de 4 meses e Deus age, e Deus se levanta, e Deus responde às orações de Neemias, e Deus faz o milagre. Aquilo que era impossível aos homens, Deus faz.
aquilo que o homem não poderia de maneira nenhuma realizar, aquilo que os homens jamais sonhavam em fazer. Talvez eles olhassem para aquela situação e dissessem: é impossível. Mas no momento certo, quando Neemias orou a Deus e esperou a resposta e confiou no milagre, na hora oportuna, o Senhor se levantou e deu a resposta. Então, da mesma forma em nossas vidas, se você tem o hábito de orar, se você tem uma vida de intimidade com Deus, creia que no momento certo, a causa que você tanto apresenta a Deus será respondida. A petição que tanto você faz diante do Senhor, o milagre vai chegar, porque fiel é Deus, fiel é aquele que prometeu, e Ele é justo, e na hora certa Ele vai fazer. Assim como Deus respondeu a Neemias, assim como o Senhor fez um milagre na vida daquele povo, Ele também fará na minha e na sua vida. Basta tão somente para isso nós nos dispormos cada vez mais a uma vida de oração, a uma vida de intimidade com Deus, a uma vida de compaixão pelos nossos irmãos. Apresente a sua vida ao Senhor, apresente os seus irmãos a Deus. Isto é maravilhoso. Tenha o hábito, assim como eu devo ter este hábito também. Orar sempre é maravilhoso. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu ministério e não abra jamais mão deste tão valioso ministério, que é o ministério da oração, orando em todo o tempo, para que Deus esteja sempre do nosso lado. Que Deus nos abençoe, no nome santo de Jesus.